Olá pessoal, no nosso Conselheiro Acácio de hoje nós vamos trazer para vocês um livro muito importante do Sidney Hock, que foi professor da Universidade de Nova York de filosofia. Sidney Hock é talvez um dos maiores estudiosos do mundo em relação a comunismo e socialismo, e ele tem uma obra monumental onde esta obra sistematizou documentos muito importantes. Se nós quisermos de fato entendermos o que são esses movimentos, nós temos que procurar as fontes documentais, portanto as chamadas fontes primárias. Este livro, O Comunismo Mundial, é um livro onde o Hock traz para vocês uma série de documentos, e documentos antigos, da década de 20, da década de 1917. Hoje nós vamos conversar sobre isso. Por que é importante nós entendermos, lermos as documentações? Porque as documentações são resoluções. São essas documentações que vão organizar e ordenar, né, os movimentos dos grupos. Existe uma característica constante do movimento comunista internacional e socialista também, que é a fortíssima militância. Nesta semana, por exemplo, nós estamos vendo pelo Brasil inteiro o MST invadindo terras, atacando propriedades. Aliás, isso é uma constante ao longo do MST. Uma outra constante que nós vemos em relação a toda a trajetória política do Partido dos Trabalhadores no Brasil, e não só dos partidos de esquerda, do PCdoB, do PSOL, é a extrema agressividade com que eles se comportam em relação aos outros. Quando alguém está falando, por exemplo, dentro do plenário da Câmara, alguém que é opositor a esses partidos de esquerda, se vocês observarem, quase sempre eles atacam aquele que está falando, mesmo sendo um parlamentar. Se vocês observarem um professor comunista, socialista, professor de esquerda, num debate, falando, conversando com uma outra pessoa, ele olha fixamente para a pessoa, ele tenta intimidar a pessoa. Ele usa de atitudes completamente intimidatórias mesmo naquela discussão, naquele debate, não é? Então vejam vocês que isto é um tipo de tática, né? E eu gostaria de ler para vocês aqui duas partes, somente duas partes, dois pequenos trechos para que vocês entendam alguns detalhes. Uma outra questão que chama atenção em todos os partidos comunistas e socialistas do mundo inteiro. Vamos pegar o caso do Brasil, porque os fenômenos estão mais recentes e vocês entenderão melhor. Um comunista, quando ele é pego dentro de uma mentira flagrante, se vocês observarem, ele nunca admite a mentira. Mesmo dentro das provas cabais e documentais, ele sempre não vai discutir o chamado mérito da questão. Ele vai discutir, ele vai achar alguma ilegalidade para você ter descoberto a questão. Isso significa que ele vai tentar criar um tipo de falácia, onde ele vai desmoralizar o seu argumento. Portanto, a mentira faz parte da atitude comunista. Vou mostrar para vocês. Vamos ler alguns pequenos trechos. Nós recomendamos, esse livro não é um livro disponível em circuitos culturais, mas pode ser certamente encontrado em sebos. Não é? Na página 44 do livro. Vejam o seguinte: 21 condições da ortodoxia comunista. Esse é o capítulo 8. Todo o partido que deseje renunciar não somente ao patriotismo social aberto, todo partido que deseje afiliar à Terceira Internacional deverá renunciar não somente ao patriotismo social aberto, como também à falsidade e hipocrisia do pacifismo social, e deverá demonstrar sistematicamente aos trabalhadores que sem uma derrubada revolucionária do capitalismo não haverá arbitragem internacional. Discussões sobre desarmamento
ou reorganização democrática da Liga das Nações que seja capaz de salvar a humanidade de novas guerras imperialistas. Vamos ver o que está escrito aqui rapidamente. É obrigação, portanto, este livro é muito importante mesmo, porque ele traz documentos que fundamentam a atitude de todos os partidos de esquerda desde 1920. Todo partido que deseja se filiar, portanto, ao comunismo internacional deve renunciar ao patriotismo. Isso significa que o comunismo, de saída, não fala de nacionalismo. Portanto, ele não fala de Estado-nação. Portanto, ele não defende a bandeira nacional. Ele vai defender uma bandeira internacional. Ele vai defender uma agenda internacional. Por quê que é fundamental? Ora, porque o comunismo tem uma visão expansionista do mundo. Ele não é um partido político que estrutura-se para lidar com as questões internas do país, do seu país. Faz parte da agenda comunista a internacionalização da proposta comunista. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, nós não vemos em nenhum lugar do mundo qualquer outro partido dito de direita tradicional, que intente expandir o seu domínio. Isso é imperialismo, por exemplo. Eles acusam os outros partidos de serem imperialistas. Na verdade, isso é um equívoco. Isso é mais uma falácia comunista, mais uma mentira comunista. Porque o imperialismo é deles. E isso está colocado aqui em todos os documentos. Então vejam que faz parte. Para você ser comunista, você tem que adotar uma agenda internacional. Para você ser socialista, você tem que adotar uma agenda internacional. Isso significa que os interesses da nação, na hora de aprovar uma resolução, uma lei, uma proposta, um movimento, estarão sempre abaixo dos interesses internacionais do comunismo. Isso significa que todo comunista no poder fará valer a objetividade da proposta comunista no Estado-nação em que ele está presente. Mas o Estado-nação para ele não existe. Aliás, tem que ser suprimido. Vejam que eles colocam também o seguinte: deve renunciar não somente ao patriotismo social aberto, como também à falsidade e hipocrisia do pacifismo social. Então, se uma sociedade como o Brasil, que é historicamente uma sociedade pacífica, e todas as sociedades tornaram-se, depois de muitas guerras e de muitas batalhas, adotaram o pacifismo, o comunismo tem que combater isto. Porque, como nós falamos em outro vídeo já, não no Cancioneiro Acácio, em outro, o comunismo é uma religião política. E faz parte dessa religião política a destruição do sistema vigente. Para destruir o sistema vigente, eles só podem destruir através de guerra. Veja então que todo comunista está proibido de ser pacífico. Proibido. Ele tem que adotar a guerra sobre os moldes deles para refazer o mundo. Porque o mundo como está tem um problema inerente. Vejamos na página 59. Os deveres do membro do Partido Comunista. O Rock, antes de fazer uma introdução em cada capítulo e depois ele mostrava o documento relativo a isso. Eu vou ler a introdução que ele faz. O Partido Comunista, ao contrário de todos os outros partidos políticos, exige dos seus membros mais do que o simples reconhecimento da doutrina, ou do programa, ou o mero pagamento das contribuições, ou, finalmente, o comparecimento às reuniões do partido. Veja que aqui nós já temos uma grande diferença, que vai dar origem àquilo que nós entendemos como militância. Então, a militância é uma condição sine qua non para você ser comunista. Ele exige a participação ativa de cada um dos trabalhos diários do partido. Os trabalhos diários do partido são múltiplos e tanto são legais como ilegais. Eu vou repetir.
Os trabalhos diários do partido são múltiplos, e tanto são legais como ilegais. O caráter específico de trabalho de cada membro individual do Partido Comunista, o caráter específico de cada trabalho que cada membro individual do Partido Comunista deve executar, depende sobretudo de onde ele trabalha. Então, se você for um funcionário público, se você for um juiz, se você for um médico, se você for um professor, se você for um operário de fábrica, um trabalhador rural, tanto faz. Deve executar, sobretudo depende de onde ele trabalha, do seu convívio, de sua capacidade e outras qualidades a serem determinadas por seus superiores na hierarquia do partido. Isso, contudo, não quer dizer que todos os membros do Partido Comunista participem ativamente de tarefas ilegais, mas o fato é que todos eles são considerados como potencialmente capazes nesse setor. E depois ele vai explicar esses que, a princípio, não fazem, não executam, num primeiro momento, um trabalho ilegal, ele é tido como uma célula inativa. Mas também é uma condição sine qua non do Partido Comunista que essa célula inativa, sob a ordem do seu superior, que está escrito aqui. O indivíduo, portanto, não é considerado, ele não tem autonomia de decisão. É preciso entender isso. O caráter específico de trabalho que cada membro individual deve executar depende de onde ele trabalha, a serem determinados por seus superiores na hierarquia do partido. Então, aonde você trabalha, aonde o comunista trabalha, o trabalho que ele desempenha, se ele está atuando como uma célula ativa, há dois tipos de ação de um comunista. Ou ele é uma célula ativa, ou ele é uma célula inativa. As células ativas são aquelas células que vão para o campo de batalha, para a linha de frente, para abrir caminho. Enquanto elas estão indo na linha de frente, abrindo caminho, existem outros trabalhos ilegais, né, que não ficam na linha de frente, mas que são igualmente visíveis. E esses trabalhos começam a acontecer subliminarmente. E existe um outro tipo de trabalho que é feito pelas células inativas, porque quando as células ativas começam a ter algum problema de uma forma ou de outra, essas células inativas são ativadas. E elas brotam quase que miraculosamente do dia para a noite em atividades. Vou dar um exemplo para vocês. O Lula, o presidente da CUT, o presidente da CONTAG e vários outros exemplos, o presidente do Partido dos Trabalhadores, se vocês observarem nesse último mês, todos eles chamaram a militância. Todos eles chamaram a militância à rua. Em pouco tempo, o STED lhe disse que havia... eles estavam posicionados por todas as estradas do Brasil, as principais estradas. Todos os movimentos de assentamento do MST, de fato, se quiserem fechar o Brasil, eles fecham o Brasil, porque eles foram sendo colocados estrategicamente nas grandes rodovias que cercam o Brasil. Segundo ponto, se vocês observarem, reitores de universidades do Brasil inteiro fizeram grandes chamamentos para que a militância viesse à tona. Isso significa que são reitores que a gente nunca ouviu falar. É esta militância de célula inativa que, sob uma ordem específica do partido, tem que vir à atividade. E este tem que vir é obrigatório. Porque se eles não vierem à atividade, eles são expulsos do partido. Dependendo do grau de hierárquico que você pertence ao Partido Comunista, aos partidos de esquerda, você não se desliga dele nunca. Se você se desligar, você é morto. Essa é a razão pela qual o José Dirceu, que pertence a uma hierarquia altíssima no Partido Comunista em Cuba, não faz delação premiada, nem sob tortura. A não ser que ele decida que quer morrer. Ou por uma razão absoluta que ultrapassa qualquer lógica. Não é? Vou ler uma outra parte aqui para vocês, para que vocês entendam. As organizações comunistas devem, isso está na página 61, as organizações comunistas devem, por intermédio de suas frações, preparar-se também cuidadosamente com relação a todas as reuniões de operários, eleições, demonstrações,
festivais políticos e tudo mais que seja patrocinada pelas organizações contrárias e hostis. Aqui está aquilo que eu falei para vocês. Então, eles se infiltram em organizações que não são as deles, seja para minar a organização, seja para fazer-se de amigo daquele indivíduo e delatá-lo no momento seguinte, seja para tumultuar. É o caso que nós assistimos dentro do Congresso Nacional, quando a doutora Janaína Pascoal foi fazer o depoimento da apresentação do impeachment. Se vocês observarem, ela teve muita dificuldade porque a militância dentro do Congresso Nacional de todos os partidos de esquerda não deixavam ela falar. É por isso aqui. Continuando. Sempre que os comunistas organizarem reuniões de seus operários, é preciso que eles se esforcem em distribuir um bom número de grupos comunistas entre a audiência. Então, é por isso que eles pagam pessoas para fazer a militância. Os mortadelas, que está sendo chamado agora de mortadela, o que não é um termo adequado, tem que se entender o que está acontecendo, porque é estratégico. Devem também fazer todos os preparativos que assegurem resultados satisfatórios de uma boa propaganda. Essa é a razão pela qual o governo gasta milhões de reais em propaganda. Milhões. Os partidos de esquerda foram os partidos que praticamente inventaram a propaganda dos partidos. Eles investem, é tática, desde 1917. Portanto, isso significa que eles entendem muito de marketing, muito mais do que nós possamos pensar. Se eles entendem de marketing, é porque eles têm uma linha dentro dos ramos de pesquisa e do ramo da ciência que estuda o psiquismo humano e como o psiquismo humano se comporta. Os comunistas também devem se aprender como trazer para as fileiras do partido os trabalhadores não organizados e mais retrógrados. Se vocês observarem, o Partido Comunista pediu para trazer analfabetos e negros. O presidente do PT pediu isto em carta, que foi aberta, denunciada. Essa é a razão. Onde quer que o Partido Comunista esteja trabalhando, na ilegalidade, estes sindicatos de trabalhadores podem ser formados fora do partido pela iniciativa de membros do partido e com o consentimento e sob o controle dos órgãos do partido. Então, isto aqui é suficiente para nós entendermos que nós não estamos lidando com pessoas normais. Comunistas, notadamente os chefes, são psicopatas. Isto não é um xingamento. Isto é um diagnóstico clínico. Clínico. Vocês precisam entender como funciona a mente de um psicopata. O indivíduo normal está completamente desfavorecido e despreparado para lidar com comunistas, efetivamente porque o normal acha que o comunista é um indivíduo normal. Os grandes chefes. Todos os chefes comunistas de esquerda no mundo inteiro foram escolhidos precisamente em razão da sua personalidade psicopática. É uma condição sine qua non para assumir determinados cargos dentro da hierarquia do partido. Os subordinados não. Mas os subordinados vivem dentro de um ambiente psicopático, de modo que eles não conseguem identificar a psicopatia. Num outro Conselheiro Acácio, nós conversaremos sobre o que é uma mentalidade psicopata. Esperamos que tenha ficado um pouco útil e para que vocês entendam que nós não podemos, as pessoas normais, não podem entender os movimentos de militância comunista e nem tampouco as propostas que eles defendem sobre uma perspectiva de uma pessoa normal. Isso só pode ser entendido e tratado e reagido sobre a perspectiva de que nós estamos lidando com mentalidades psicopáticas, num sentido profundo e clínico do termo. É preciso parar de agredir verbalmente comunistas, xingá-los, e entender que eles são psicopatas. E a partir disso, tomar medidas realmente sérias em relação ao que um psicopata pode fazer face à sociedade. Até o próximo Conselheiro Acácio.